Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignoto do Devolve Club e hoje o tema é muito interessante. Vamos começar a falar um pouco sobre próteses valvares, ok? Esse é um assunto que muitas pessoas não têm uma grande aptidão, não conhecem tantos conceitos fundamentais e nós vamos trazer aqui uma abordagem simples, uma abordagem estratificada para você entender basicamente quais são os tipos de próteses que nós podemos encontrar no mercado e você pode pensar em indicar para o seu paciente e quais são as complicações que essas próteses podem apresentar, quais são as disfunções que as próteses podem apresentar, de forma geral, para a gente poder pegar alguns conceitos básicos e poder começar a aplicar no nosso dia a dia. Então vamos lá, de forma geral, o que nós vamos falar são os tipos das próteses e as disfunções. E aí dessa forma nós vamos começar passando como se fosse uma história natural, vamos ver qual é a linha do tempo da descoberta das próteses cardíacas, né? Isso não começou na última década, muito pelo contrário. Se vocês observarem lá na década de 50, 60, foram que surgiram as primeiras próteses e eram próteses mecânicas. A primeira prótese que nós tivemos de aplicabilidade clínica, de uso no dia a dia, foi a prótese bola-gaiola, Starr Edwards, bola-gaiola. Okay? Essa é uma prótese muito interessante, pois até nos dias de hoje nós conseguimos encontrar um paciente ou outro que ainda tem essa prótese. Recentemente teve uma publicação muito comentada aí no Jack de 50 anos de uma prótese bola-gaiola normofuncionante. E esse paciente foi para a cirurgia por uma outra razão, um outro motivo. E isso daí fez ele retirar essa prótese, mas demonstrava ser uma prótese normofuncionante. Anos depois, a prótese bola-gaiola foi um pouco aprimorada e aí começaram os conceitos de tentar utilizar discos na utilização de uma prótese mecânica. Surgiu a prótese disco único, que fazia um movimento de báscula, de abrir e fechar, abrir e fechar. E isso daí também tem aplicabilidade clínica e também nós encontramos hoje em dia alguns pacientes com a prótese que nós chamamos de disco único. Na década de 70, surgiu pela primeira vez uma prótese biológica, com o objetivo de diminuir a incidência de eventos tromboembólicos que as próteses mecânicas causavam naquela época. E aí tentaram bolar um dispositivo que era composto por superfícies e por materiais próximos do biológico para tentar diminuir a incidência de fenômenos tromboembólicos, já que nós sabemos que próteses mecânicas, não necessariamente metálicas, existem outras ligas de materiais, mas próteses mecânicas, elas apresentam um alto índice de trombogenicidade. O sangue em contato com esse dispositivo pode provocar a formação de trombos, ok? E aí também houve uma corrida de desenvolvimento das próteses biológicas. Mas vale chamar a atenção que já na década de 90, um novo dispositivo mecânico foi colocado na prática, que era a prótese mecânica, só que agora de duplo disco. E esse é o dispositivo que nós temos, inclusive, até hoje, quando falamos em próteses mecânicas. É uma prótese que tem dois discos que fazem báscula e esse dispositivo tem um comportamento hemodinâmico melhor do que a prótese disco único, também mecânica. Se vocês observarem, depois ali de 2002 em diante, o que mudou no mundo da tecnologia de próteses é o surgimento de uma diversidade maior de próteses biológicas agora para implante transcatéter, o famoso TAV. Em 2002 nós tivemos o uso clínico de uma prótese biológica de implante transcatéter, que foi o TAV lá com o professor Cribier, e desde então uma série de outros dispositivos estão sendo disponibilizados na prática clínica, estão sendo desenvolvidos. Então agora você tem próteses que são balão expansíveis, próteses que são autoexpansíveis, mas todas elas com uma característica em comum, são próteses biológicas, são próteses que têm pericárdio ou de boi, ou de porco, ou mesmo folheto de algum desses animais na constituição básica da sua manufatura, ok? Mas vamos seguir aqui para a gente poder saber e por que é importante nós conhecermos sobre próteses valvares. Quando a gente segue esse fluxograma básico que a gente tem aqui no Devolve Club de raciocínio clínico para poder fazer diagnóstico e intervenção, você vai entender que próteses, na verdade, são a via final do desenvolvimento de todo o raciocínio clínico que nós temos. Nós temos ali o indivíduo, você parte do exame físico mais uma anamnese, elabora hipóteses diagnósticas, parte para alguns exames complementares mais simples, como radiografia de tórax, eletrocardiografia e ecocardiografia transtorácica, beira-leito. Se você achar necessário, você vai individualizar e vai solicitar algum exame propedêutico mais invasivo, mais custoso, por exemplo, tomografia, ressonância ou complementação transesofágica da ecocardiografia.
E uma vez que você tenha elaborado todo esse racional, estabelecido um diagnóstico, você parte para a intervenção. E a intervenção, via de regra, tem dois caminhos na valvopatia. Ou a intervenção que nós chamamos de convencional, onde o indivíduo é submetido a uma circulação extracorpórea, esternotomia, ou uma abordagem torácica minimalista, mas todos eles passam por circulação extracorpórea de forma geral, ou então a abordagem que é menos invasiva, que é a abordagem transcatéter, onde você não precisa colocar o paciente em circulação extracorpórea e através de dispositivos você consegue implantar um dispositivo na topografia desejada. A mais conhecida de todas, com certeza, é o TAV, onde você coloca uma prótese biológica na topografia aórtica, mas nós temos o Mitra Clip, nós temos o Valve in Valve e uma diversidade de outros dispositivos de anuloplastia. Perfeito? A nossa discussão hoje vai se limitar às próteses, ok? Então, seguindo, apesar desse grande avanço de técnicas cirúrgicas, de reparo, de plastia, a prótese acaba sendo a via final de boa parte das valvopatias. Para nós termos uma ideia da necessidade disso na nossa população geral, 850 mil implantes de próteses são previstas para o ano de 2050. Então, quase 1 milhão de implantes de próteses naquele ano, por previsão, por estimativas para o ano de 2050. A primeira cirurgia com implante de prótese aconteceu em 1952, então veja bem, em 100 anos nós vamos ter quase que 1 milhão de implantes de prótese por ano. Em 57, a prótese bola-gaiola, como eu mostrei para vocês, ela foi criada e foi colocada anos depois no mercado. E ela saiu na década de 90 da disponibilidade de mercado, mas nós ainda encontramos alguns pacientes que têm essa prótese implantada. Aqui são basicamente os dois desenhos básicos quando você pensa na abordagem convencional ou você vai fazer a abordagem convencional para realizar uma plastia com implante de anel, neocorda e uma manufatura daquela válvula. Objetivo, preservar o aparato subvalvar, preservar as estruturas que são do próprio paciente. Ou então você parte para o implante de uma prótese, ok? E aí você sim vai ter que ressecar uma parte daquela válvula, vai ter que alterar um pouco a anatomia e a conformação espacial daquele aparato valvar, seja ele aórtico, seja ele mitral. E ainda vai colocar ali dentro um dispositivo que é estranho ao corpo humano, uma prótese, seja biológica ou mecânica. E aí vem exatamente esse procedimento. Então você vai ter que ir lá, ressecar folheto, colocar o dispositivo, fazer sutura. Isso tudo aumenta a morbidade associada ao paciente. Existem diversas publicações que falam que o simples fato de ter um implante de prótese já é uma situação que causa impacto negativo na sobrevida e na morbidade desse paciente. Mas isso é assunto para uma outra aula. Dando seguimento, quais são os tipos de próteses que nós temos de forma geral para a gente seguir essa conversa? De um lado, as próteses biológicas ou biopróteses, e aí nós temos próteses mais convencionais para implante de cirurgia a céu aberto e próteses transcatéter, que são essas TAVs que a gente começou a falar um pouco mais, todas elas biológicas. Do outro lado, nós temos as próteses mecânicas e aí sim nós temos 3 tipos disponíveis ainda nos pacientes, mas para comercialização nós temos a duplo disco e a disco único disponíveis no mercado, mas a bola gaiola também pode ser encontrada por vocês no dia a dia do ambulatório que vocês forem conduzir. A prótese mecânica, como eu disse para vocês, tem esses 3 tipos, então o ecocardiografista precisa estar atento para identificar qual que é a prótese que está no seu paciente. Nem sempre ele chega para você falando, doutor, eu tenho uma prótese da marca tal, com tecnologia tal, então você acaba tendo que descobrir isso na ecocardiografia. E aqui eu trago um exemplo da ecocardiografia de uma prótese de duplo disco, demonstrando o normal funcionamento desses elementos móveis, eles se movem, abrem e fecham adequadamente. Da mesma forma, outros tipos de prótese, agora comparando uma duplo disco com uma disco único, mostrando que é diferente a imagem ecocardiográfica e que vocês podem lançar mão desse conhecimento no dia a dia com seu paciente. Aqui, uma ecocardiografia tridimensional de um paciente com uma prótese biológica. Repare que você vê então os 3 folhetos. Toda prótese biológica vai ter 3 folhetos, ok? Implantados num anel e ali você vê a movimentação normal, o funcionamento normal de uma prótese biológica aqui em posição mitral. Quando eu falo em prótese biológica de implante cirúrgico, não é simplesmente isso, existe uma série de tecnologias também desenvolvidas nesse tipo de dispositivo. Aqui eu trago uma gama de algumas próteses para nós discutirmos as tecnologias inerentes. Óbvio que cada marca específica, cada companhia tem seus dispositivos com suas tecnologias, mas aqui a gente vai conseguir ter uma ideia, um insight geral do que nós podemos encontrar nesses dispositivos de implante cirúrgico.
Inicialmente, são as próteses comuns, que tem um stent, um anel para você poder implantar esses folhetos e o anel ser implantado no paciente através de suturas. Esse é o desenho básico de uma prótese biológica. A partir do momento que surge uma nova tecnologia, foi então desenhado um modelo com padrão hemodinâmico melhor. Agora, ao invés de eu suturar direto no anel, como vocês viram, eu crio uma sutura supraanular. Com esse objetivo, eu ganho um pouco de área valvar e aquela prótese abre melhor, pois não existe uma prótese perfeita. Toda prótese acaba gerando um pequeno grau de estenose, ela não consegue simular perfeitamente o que é uma válvula nativa. Com esse objetivo, com essa adaptação, você melhora um pouco, você chega mais perto do que é o nativo, mas você não consegue igualar, ok? Mais recentemente vieram as próteses sem stent, com esse objetivo de tentar trazer uma área valvar máxima, tentar simular o máximo possível a válvula nativa e mesmo assim nós não temos resultado idêntico, mas nós temos aqui uma coisa que se aproxima um pouco mais. Qual o problema desse dispositivo? Tecnicamente, para implantar ele é mais difícil, então você precisa de um treinamento específico e ele acaba sendo um custo bem elevado. Recentemente, pensando em procedimentos como valve-in-valve, o implante de um TAV dentro de uma prótese biológica, foi desenvolvido um tipo de aumento do anel. Você tinha aquele problema, você implantava uma prótese e aquele anel era limitante. Você não conseguia colocar uma prótese muito grande lá dentro porque o anel acabava limitando. Hoje em dia você consegue criar uma zona de expansão. Você entra com um catéter ali, insufla um balão e aquele anel que antes era rígido e quase que impossível de ser mudado ou rompido, agora ele já tem uma área adequada para expansão e você ganha aí 1 ou 2 números de prótese de tamanho quando você for fazer um valve-in-valve. Então, é uma tecnologia também que já está disponível no mercado. E existem as próteses de liberação rápida, onde você consegue diminuir o tempo de circulação extracorpórea. Olha esse vídeo do exemplo de uma prótese que é Intuit, mostrando como que é feita a liberação. Então você faz, ao invés de fazer vários pontos, como as próteses biológicas precisam, com 3 pontos e uma estrutura de liberação parecida com TAV, você consegue diminuir o tempo de cirurgia, diminuir o tempo de circulação extracorpórea, diminuir a inflamação e tem resultados muito bons para acompanhamento desses pacientes. Então repara, o sistema de liberação é parecido com TAV, tem um balão para você poder instalar essa prótese na topografia adequada e você libera os 3 pontos, tendo agora um normal funcionamento desse dispositivo. Se você comparar com a prótese convencional, olha o número de pontos que você precisa fazer, o número de suturas, tecnicamente é muito mais complicado, mas você também tem a disponibilidade de dispositivos não tão avançados, com preço mais adequado, e aí nós temos situações de economia, situações individuais que vão fazer o paciente selecionar um ou outro dispositivo, bem como o médico que vai escolher. Mais recentemente, nessa curva de evolução tecnológica, vieram as próteses estáveis, que basicamente tem 2 tipos, 2 mecanismos. As próteses balão expansíveis, igual essa que vocês viram da Intuit, você vai lá e abre um balão colocando a prótese no local, ou a prótese autoexpansível. Você coloca, posiciona adequadamente aquela prótese, libera ela ali e ela, por uma memória térmica do metal que é feito, a estrutura aramada, ele acaba se adaptando àquela topografia e fazendo o funcionamento adequado dos folhetos que estão dentro dessa estrutura metálica. Então, como eu disse no início dessa discussão, existe uma série de dispositivos sendo desenvolvidos com tecnologias específicas, com pontos interessantes de melhora de determinadas complicações, mas basicamente elas ficam nesse mundo de próteses balão expansíveis e autoexpansíveis, cada uma com suas complicações inerentes. Tema de uma aula que a gente ainda vai fazer para vocês, quando indicar um TAV e qual tipo de TAV você vai indicar. Perfeito? Toda vez que você fala em prótese, vem na sua cabeça uma seguinte balança muito delicada, e essa balança é o risco de trombose e sangramento contra o risco de deterioração. Quando eu penso em prótese mecânica, eu pago um risco maior de eventos tromboembólicos e sangramento, visto que eu preciso dar anticoagulante oral contínuo para esse paciente. Quando eu penso na prótese biológica, eu pago o risco de deterioração, de calcificação e desgaste daquele dispositivo. Portanto, uma necessidade futura de uma reabordagem. Então eu coloco isso na balança. Eu tento escolher o melhor dispositivo baseado nesse tipo de conhecimento. E a primeira hipótese que eu tenho que levar em consideração é a idade do seu paciente. Assim que você observa a idade do seu paciente, fica mais fácil escolher qual dispositivo propor para ele, se uma prótese mecânica ou uma prótese biológica.
Veja bem, seguindo aqui dois espectros de um paciente jovem de um lado e um idoso do outro, a diretriz norte-americana ela traz 2 pontos de corte. Se o indivíduo tem menos de 50 anos, você deveria implantar ou sugerir o implante de uma prótese mecânica, pois esse paciente deve viver mais 30 a 40 anos. E aí, com uma prótese mecânica, você garante que ele não vai precisar de uma reabordagem. Mas saiba, esse paciente vai ter um risco aumentado de fenômenos tromboembólicos e sangramentos, ok? Do outro lado, pacientes acima de 70 anos, a diretriz americana recomenda que você implante uma bioprótese. Não se espera que ele viva 30 a 40 anos e o metabolismo dele não é tão alto. Então, uma prótese biológica deve suportar bem durante a vida dele até o desfecho que ele for apresentar. E aí você não precisa pagar o preço de dar anticoagulante ou de aumentar o risco de fenômenos tromboembólicos. Então, acima de 70 anos, a indicação é de prótese biológica. E entre 50 e 70 anos, Thiago, é uma zona cinzenta, onde você precisa avaliar cada paciente individualmente e entender os riscos de trombose, o risco de sangramento, o risco de uma nova cirurgia. E aí sim você vai fazer a escolha mais adequada. Já a diretriz europeia, ela é mais fácil até de entender, né? Ela traça um corte em 60 anos, acima de 60 anos biológica, abaixo de 60 anos mecânica. Mas aí você me pergunta, então aqui ela indica uma prótese biológica tipo TAV acima de 60 anos? Não. Aqui quando a gente fala em TAV, prótese biológica de implante transcatéter, os cortes estão sempre acima de 70 anos. A americana fala que só acima de 70 anos, o que é comparável à prótese biológica convencional, e a europeia fala 75 anos. Então, acima de 75 anos é que você vai discutir a possibilidade de TAV. Paciente mais jovem que isso, se for implantar uma biológica, que seja uma prótese convencional de cirurgia convencional. E a razão disso, não temos tantos trabalhos mostrando longevidade de prótese TAV implantada nesse grupo de pacientes. Só por isso, muito provavelmente vai caminhar junto com as próteses biológicas, mas ainda precisamos de mais publicações nesse sentido. E como que eu desconfio e como eu devo avaliar uma prótese, né? Seja ela biológica ou mecânica, não interessa. Você basicamente vai ter 2 formas de fazer isso numa abordagem ao seu paciente. Primeiro, no exame físico, baseado na ausculta. E segundo, na ecocardiografia, com alguns parâmetros ecocardiográficos que você vai obter desse paciente e saber se você está diante de uma provável prótese normofuncionante ou de uma provável prótese disfuncionante, ok? Mas a gente vai falar sobre isso já já. Quando eu falo em ausculta desse grupo de pacientes, basicamente eu tenho alguns achados que são normais ou considerados, entre aspas, fisiológicos. Uma prótese não pode ser fisiológica, né? Ela já é um dispositivo externo. Mas são achados que nós esperamos encontrar. Como eu disse, toda prótese acaba tendo algum grau de estenose. Então vejam vocês que na ausculta desse paciente, com uma prótese normal, você acaba encontrando alguns ruídos, alguns sopros de baixa intensidade, que são sopros que sinalizam essa alteração da prótese. A prótese, por exemplo, uma prótese na posição aórtica, seja ela biológica, seja ela mecânica, ela vai gerar um soprio ejetivo pequeno, de baixa intensidade, de curta duração. E isso é o normal. Se você não encontrar isso, é que você deve pensar numa alteração. Por quê? Porque a prótese naquela topografia, independente da qualidade, ela acaba gerando algum pequeno grau de estenose, porque a prótese não é perfeita, a prótese não é igual uma válvula nativa. E aí, nesse contexto, você vai, durante o exame físico, saber, opa, tem um soprinho pequeno aqui, curta duração, sem estresse, é um sopro sistólico. Agora, se você encontrar coisa diferente disso, fique atento, pois você pode estar diante de uma disfunção de prótese. Exemplo, está aqui seu paciente, colocou uma prótese biológica na posição aórtica, você vai examiná-lo, está lá o ruidinho, bem curto, sistólico, formato de diamante, não causa estresse para você. E aí você acompanha esse paciente e meses depois ele volta no seu consultório e agora você encontra esse tipo de ausculta. O sopro sistólico aumentou de intensidade e agora tem um sopro diastólico. Sopro diastólico não é esperado em uma prótese biológica na posição aórtica, independente da qualidade da prótese. Portanto, você provavelmente está diante de uma disfunção de prótese. A gente vai discutir quais são as possibilidades para disfunção de prótese, mas já liga seu alerta que isso não é o normal, não é o esperado no exame físico de um paciente com prótese, perfeito? Uma vez que você desconfie no exame físico que algo está dando errado, você tem que solicitar a ecocardiografia. Quando?
Basicamente, esses são os momentos que nós pedimos ecocardiograma para pacientes com próteses. Durante o procedimento, vai me ajudar no implante, então é eco intraoperatório. Antes da alta hospitalar, para eu ter o conhecimento de como é a prótese nesse paciente, quais são os gradientes, qual é a área protética, então eu tenho que conhecer o baseline dessa prótese. Geralmente, 1 mês a 1 mês e meio depois, pois é a fase onde acontece o maior evento tromboembólico, é a fase que aquele dispositivo está entrando em contato com o sangue, portanto, uma fase de maior risco. Você pode solicitar um ecocardiograma no final desse prazo para poder ver se está tudo bem naquela fase mais arriscada. E depois você vai fazer esse acompanhamento anualmente ou na suspeita de disfunção de prótese. Aqui a sigla que nós vamos usar algumas vezes é SVD, né, que é o Structural Valve Deterioration. A gente vai traduzir para o português como disfunção de prótese. Perfeito? Então vamos lá, o que você olha, né, quando você vai fazer ecocardiografia? De forma bem geral, não estressa se você não é ecocardiografista e está aqui atrás de conhecimentos clínicos, mas é bom saber. Eu vou ter que olhar a velocidade com a qual o sangue passa pela prótese. Se ele passa muito rápido, é sinal de que essa prótese está começando a estenosar. Eu vou olhar o gradiente dessa prótese. Se essa prótese está dificultando a passagem do sangue, ela acaba gerando um gradiente muito alto. Isso é sinal de disfunção. Eu vou fazer uma relação de velocidades. O sangue chegando na prótese e passando pela prótese. Se ele acelera demais na prótese, sinal de disfunção, é o chamado DVI. Eu vou olhar o orifício efetivo de fluxo. Por que chama orifício efetivo de fluxo, Thiago? Porque não é a área valvar, prótese não é válvula. Então, do ponto de vista técnico, não deveríamos chamar de área valvar, tá? Sim, a área protética seria uma forma de fazer, mas o termo mais adequado que você encontra na literatura é orifício efetivo de fluxo, que é por onde passa o fluxo. E a movimentação dos folhetos ou estruturas móveis. Se você olhar uma prótese e tiver um folheto parado, isso já fala a favor de disfunção. Se você olha uma prótese e aquele elemento móvel de uma prótese mecânica está parado aberto, você sabe que tem alguma coisa de errado. Aqui estão todos os tipos de disfunção que nós acabamos enfrentando no dia a dia, seja ela uma prótese biológica ou mecânica. Essa é uma classificação de disfunção de próteses biológicas, mas boa parte dessas disfunções pode ser aplicada na estrutura mecânica também, ok? Então, essa é uma avaliação específica para prótese biológica, a gente vai ter uma aula só sobre isso, disfunção de bioprótese, ok? Mas os conceitos que nós vemos nessa classificação podem ser expandidos para as próteses mecânicas para que você entenda quais são as possibilidades de disfunção nesse grupo de pacientes. Então, de forma geral, nós temos o evento chamado trombose, onde junta-se um trombo naquele dispositivo. Vocês viram, próteses mecânicas têm um risco maior, mas não é exclusivo de próteses mecânicas. Próteses biológicas também podem apresentar trombose. É uma incidência muito menor? É, mas pode acontecer. Então, você tem que estar atento e saber identificar no momento certo. Outra complicação, endocardite, que é a infecção do dispositivo. Só pelo fato de ser um dispositivo não comum ao corpo humano, já aumenta muito a chance de desenvolver uma infecção naquela topografia em caso de uma bacteremia. Endocardite por si só é tema de algumas aulas que a gente vai trazer para vocês, mas você também tem que ficar atento. Se você tem um paciente com quadro febril e uma prótese cardíaca, já aumenta a sua suspeita, vai para a ecocardiografia e procura sinal de disfunção. Uma outra alteração é o pânus, que é como se fosse uma hiperproliferação do endotélio, que fica inflamado no local que você implanta. Lembra muito uma queloide, né, que a gente tem na pele, mas aqui é do endotélio vascular, do endotélio, do endocárdio. Isso acaba invadindo a prótese. Isso demora alguns anos para acontecer e aí você não encontra isso em quadros mais agudos. E talvez o maior dilema das próteses biológicas, que é a calcificação e a deterioração, que é o desgaste daquele dispositivo em contato com fatores humorais, ele acaba depositando cálcio, acaba calcificando aquela estrutura biológica que pode no futuro entrar em disfunção, diminuir a mobilidade e até mesmo apresentar fraturas, ok? Então, olhando aqui uma parte dessas disfunções, a trombose de folheto ou a trombose de estrutura móvel, lembra? Aqui é biológico, mas você pode fazer a leitura para o mecânico, ok? E aqui nós temos um exemplo de uma prótese biológica, posição mitral. Essa aqui é uma ecocardiografia transesofágica, porque eu vejo o átrio em cima, né? Bem próximo do transdutor, e eu vejo que um dos folhetos não se movimenta bem. Observa na imagem que não tem o cólon. Ali você olha e vê que um folheto está parado. Isso aí é sinal de disfunção. A depender do prazo, você pode até mesmo definir como trombose. Foi feita a complementação
transesofágica tridimensional. E repara que você melhorou a qualidade visual da imagem, vendo que um dos folhetos realmente não abre, ele está parado, mobilidade ruim. E se você olhar na imagem bidimensional, pequenininha ali do lado, que ajuda a formar tridimensional, você encontra a imagem de um trombo, que é aquela massa, né, que você vê apoiando nas estruturas da prótese biológica. A prótese mecânica também pode ter trombose, e aqui eu mostro para você uma prótese normofuncionante com uma prótese disfuncionante. Então repara que um dos folhetos, um dos elementos móveis, melhor dizendo, não abre adequadamente. O trombo formou e acabou prendendo aquela parte da prótese com um funcionamento inadequado. E aí você consegue comparar e entender que você está diante de uma trombose de prótese mecânica. Comparando aqui o trombo com um pânus, você vê a diferença. O trombo é a formação, né, de um agregado plaquetário e fibrina, e o pânus é esse envolvimento do endotélio ou do endocárdio invadindo a estrutura do dispositivo mecânico. Perfeito? Ou biológico, né? Também pode acontecer com próteses biológicas. Então a topografia acaba sendo um pouco diferente. A trombose ela acomete o interior da prótese, já o pânus é mais na periferia. Ambos podem causar disfunção, tanto do tipo estenose como regurgitação. Mas você tem uma análise diferente, nem sempre é tão fácil você diferenciar no dia a dia com o seu paciente. Seguindo aqui, você tem uma coisa chamada mismatch. E mismatch por si só já valeria uma discussão. O que é mismatch, né? É uma desproporção prótese-paciente. Significa que você colocou uma prótese pequena demais para a demanda daquele paciente. Mas por que alguém faz isso, Thiago? Não faz sentido. Por uma razão. Nem sempre tecnicamente dá para você colocar uma prótese maior. Às vezes aquele paciente é pequeno, às vezes você tem uma dificuldade técnica, o cirurgião enfrenta um desafio e ele coloca a prótese melhor para aquele momento. Nem sempre essa prótese é a suficiente, nem sempre essa prótese garante que, ao passar o fluxo que seria normal, não gera um gradiente, não gera uma estenose um pouco mais avançada. E aí você tem essa situação que a prótese está normal, o problema é que ela é pequena demais para o paciente. E aí você tem esse tipo de avaliação. Primeira coisa que você tem que saber no mismatch é, a partir do momento que ele sai de alta, ele já sai com um gradiente aumentado. Por quê? Porque a prótese já é pequena. Então, na alta hospitalar você já sabe, esse paciente está com gradiente alto na prótese, a área protética dele, o orifício efetivo de fluxo dele não está legal. E aí você já sabe que você está diante de um mismatch. E é sempre bom correlacionar o tamanho dessa prótese com o tamanho do paciente. Então você pega a área protética e divide pela superfície corporal. E essa relação vai te dar uma boa forma de você entender. Exemplo, na posição aórtica existem até valores de corte. Se você tem uma área indexada, portanto a divisão da área protética para o tamanho do corpo menor que 0,65 centímetros quadrados por metro quadrado, você está diante de uma lesão considerada importante, de um mismatch importante. Se você tem essa relação acima de 0,85, a relação aqui é discreta. Entre os dois, você está diante de um mismatch moderado, ok? A grande chave aqui é uma prótese estruturalmente normal, que foi implantada pequeno demais para o paciente em questão. Exemplo aí que você pode aplicar isso no seu dia a dia. Seu Chico é um caso clínico, 3 meses de pós-operatório, de troca valvar aórtica biológica, implantou uma bioprótese na posição aórtica. E aí ele vem no seu consultório. Você não conhecia o seu Chico, mas você foi referenciado, você é um cara que estuda muito valvopatia, é conhecido no seu meio, e aí o pessoal vai atrás de você a partir do momento que ele tem um dispositivo como esse. Chegando lá no seu consultório, você lê os dados da cardiografia desse paciente que foi feita no dia anterior e você encontra alguns dados que te chamam a atenção. A prótese biológica está na posição aórtica, os folhetos discretamente espessados, nada demais, e você tem aqui uma presença de um gradiente sistólico de 38, o máximo, para 22, o médio, e a área valvar desse paciente 1,2 pela equação de continuidade. Primeira pergunta que você se faz, essa prótese está normofuncionante? Ou você está diante de uma disfunção? Não era de se esperar um gradiente médio acima de 20 para uma prótese normofuncionante. E aí o que pode estar acontecendo? Sua primeira pergunta, ou é mismatch, coloquei uma prótese pequena para o seu Chico, ou eu estou diante de uma trombose de prótese, acabou acumulando ali um trombo e o ecocardiografista não viu bem aquele dispositivo, por sombra acústica ou qualquer razão que seja, ou estou diante de deterioração. A deterioração você já exclui de cara. 3 meses de pós-operatório não dá tempo de calcificar e deteriorar e nem de formar panos. Então você já sabe que não é esse tipo de disfunção e você fica entre duas situações, a trombose e o mismatch. Como que eu diferencio? Se você conhecesse
o valor do gradiente assim que o seu Chico saiu do hospital, você resolveria esse problema. Se já fosse alto, você está diante de um mismatch. Se ele fosse baixo e subiu em 3 meses, muito provavelmente você está diante de uma trombose de bioprótese, ok? Por isso era importante nós discutirmos isso lá atrás, que durante a alta do hospital, o hospital discharge, é importante que você faça a ecocardiografia para você conhecer o baseline desse paciente, os gradientes de base, para você poder comparar evolutivamente. Perfeito? Seguindo agora, nós vamos discutir rapidamente sobre o leak paraprotético, que é a formação de um caminho, de um buraquinho por fora da prótese. Por várias razões, ou porque soltou um ponto, ou porque infectou naquele local e fez um buraquinho ali. Mas você consegue ver através da ecocardiografia que o jato de regurgitação vem do lado de fora da prótese. A prótese está normofuncionante de forma geral, mas a disfunção acontece porque você tem esse caminho, esse pertuito paralelo. Se você observar aqui nessas imagens, nós temos aqui uma prótese mecânica e o jato acaba saindo por fora do anel. Então, provavelmente foi um ponto naquela topografia que soltou. E se soltar um ponto, você acaba formando um vazamento, um leak paraprotético. Dando então seguimento, como eu falei para vocês, a endocardite é uma coisa que você tem que ter sempre em mente diante de quadros febris e presença de prótese, ok? Porque aumenta muito o risco de formação. E a endocardite surge por uma fusão de plaquetas e fibrinas mais bactéria. E o nome que nós damos a isso é vegetação. O ecocardiografista tem que achar a vegetação e te falar, porque isso aqui, inclusive, é uma das formas de você pontuar para o diagnóstico clínico da endocardite, mas isso é assunto para outra aula. Então, um exemplo está aqui, uma prótese biológica, um transesofágico, mostrando que você tem uma disfunção do tipo regurgitação e tem alguma coisa aderida a uma parte do folheto, balançando. Aquela ali é a vegetação. Então, você consegue estabelecer o diagnóstico. Agora, já indo para a parte final da nossa aula, a calcificação dos folhetos, ok? É uma das disfunções, é a mais temida quando eu falo em biopróteses e eu vejo basicamente em próteses antigas, em próteses com muitos anos de implante, as biopróteses começam a diminuir a sua mobilidade dos folhetos. E aí eu consigo saber se aquilo está espessado, calcificado e disfuncionante. Então tá ali um exemplo mostrando um transesofágico tridimensional, apresentando para a gente uma prótese biológica com um dos folhetos parados. E esse paciente tinha 10 anos de implante, portanto, você está diante de uma deterioração do tipo calcificação. Isso pode ser tão agressivo que pode levar à fratura de partes da prótese. Vou trazer um exemplo para vocês, mostrando que existe uma fratura de um folheto dessa prótese biológica. Ele desaba, ele está quebrado, aquilo ali acabou fraturando e você, em geral, tem uma regurgitação importante após o surgimento de uma fratura como essa, ok? E aí você pode encontrar esse paciente no dia a dia com uma descompensação aguda de uma insuficiência cardíaca, porque de uma hora para outra rompeu esse folheto que já estava envelhecido e calcificado e aí surgiu uma nova lesão um pouco mais aguda, um pouco mais grave, levando à descompensação do quadro. Então, você também pode complementar tridimensionalmente essa imagem, o que vai melhorar a sua acurácia diagnóstica na presença de fraturas. Ali no bidimensional você vê bem, né, que desaba uma parte daquele folheto para o interior do átrio esquerdo. Bom, era isso que a gente tinha para trazer, são conceitos básicos, fundamentais. A partir de agora você já conhece quais são as disfunções possíveis em próteses cardíacas, seja ela biológica ou mecânica, e é sempre bom você se atentar na avaliação desse paciente, pois no exame físico e nos achados da ecocardiografia podem fazer a diferença para você indicar ou não uma intervenção ou fazer um acompanhamento mais adequado. Era isso, grande abraço e até a próxima!